Os irmãos podem ficar sentados na presença do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. É muito bom nós podermos vir à casa do Senhor e ouvir Deus falar connosco. O resultado do culto acontece também da nossa entrega, da nossa devoção. A pessoa que nos une aqui é a pessoa bendita de Jesus Cristo. É o nome que é sobre todo nome, o Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, que vive para sempre. Amém? Mas Jesus quer ser mais do que um amigo. Há pessoas que dizem, Ele é o meu melhor amigo. É verdade, não há amigo tão próximo como Jesus. Há outros que dizem que Jesus é o seu Salvador. É verdade. Nenhum outro nome há salvação e não é outro nome pelo qual possamos ser salvos. Mas o Senhor quer também ser o nosso pastor. E nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 10 do Evangelho de São João e vamos depois fazer um paralelo com o Salmo 23, que é o clássico dos clássicos, e vamos aqui encontrar Jesus como o bom pastor. Um dos mais belos hinos da cristandade, tem sido a oração de muita gente, o Salmo 23, mas para nós este Salmo torna-se novo quando nós olhamos pela perspectiva de um Deus que se fez homem e que veio ao nosso meio para habitar no nosso meio, para se misturar com a criatura. Um Deus que nos entende, que nos compreende, não que Ele não entendesse por estar no céu, Ele tudo sabe, tudo vê, tudo conhece, omnisciência, onipotência, omnipresença, mas um Deus que se fez carne e osso. E isto é a maravilha do cristianismo, é a maravilha da doutrina da Trindade. Um Deus que se faz carne, um Deus que se mistura com o seu povo, um Deus que foi apalpado e que tocou e que abençoou as crianças, um Deus que podiam tocar, como dizia João, nós tocamos na palavra viva. No Antigo Testamento era impensável, era um Deus distante, era um Deus criador, era um Deus sustentador, sem dúvida, mas um Deus lá no céu. Mas Jesus veio revelar um Deus que é Pai, e Ele próprio se revela como o próprio Deus na pessoa do seu Filho maravilhoso e deixa connosco o Espírito Santo, mas Ele quer se revelar a nós. E este Salmo 23, que os irmãos conhecem de cor, que vamos ler mais à frente, agora estamos no capítulo 10, claramente fala como o Senhor e Davi tinham como Senhor uma relação muito íntima que Davi tinha com esse Deus, mas nós podemos agora ver Deus se revelar na pessoa bendita de Jesus e Jesus se afirmar como o eu sou, mas agora eu sou o bom pastor. O eu sou, mas o bom pastor. Capítulo 10, verso 1, diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, ele é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas, as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. E tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos ficar até aqui na palavra do Senhor. Há muitas maneiras de nós conhecermos Jesus.
Podemos conhecer Jesus como Salvador, como eu disse no início, o que é muito importante. Eu não sei se todos já conheceram Jesus como Salvador. Como alguém que pagou a nossa dívida diante de Deus. Dívida por causa do nosso pecado, das nossas ofensas. Fomos formados no ventre da nossa mãe por este Senhor maravilhoso, que quando o coração começou a bater, estava a assistir ao espetáculo maravilhoso da formação dos ossos, das moléculas, toda essa divisão que acontece e que a biologia descreve, mas o Senhor tem prazer nesse espetáculo da formação, e quando estava lá o nosso coração a bater ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor estava a ver esse espetáculo glorioso e estava a programar um plano para cada um de nós, um plano de paz, um plano de alegria, um plano de comunhão. Mas infelizmente a criação se desviou do Criador e se desvia do Senhor, e a nossa tendência é sempre para vivermos os nossos dias de uma forma autónoma. Alguém diz que a geração do século XXI é uma geração auto-orientada, que não gosta de ter qualquer tipo de orientação, pois isso é incompatível com o cristianismo, porque Jesus aqui se apresenta como pastor que vai à frente, que guia, que conduz as ovelhas. E eu nesta noite gostaria de falar sobre a diferença entre nós termos uma religião, um Senhor, um nome apenas como referência, ou de termos alguém que vai à nossa frente, que quer ir à nossa frente, que quer abrir a porta para nós, quer fechar atrás de nós, quer nos conduzir. E essa pessoa bendita é Jesus. Jesus diz: eu sou o bom pastor, verso 11. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Jesus provou isso mesmo quando na cruz do Calvário as suas mãos foram cravadas àquela cruz. Quando o seu lado foi perfurado, quando o seu sangue jorrou até o sopé daquela cruz, Jesus entregou a sua vida para que tu e eu possamos ter esta comunhão inigualável com o seu Pai. Pai que Ele veio revelar, Pai que Ele veio revelar, não um Pai que castiga, não um Pai tirano, não um Pai criador que abandona, não um Pai que é apenas aquele que dá a vida ou que faz parte das genes da nossa formação. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade onde a família está em ruínas e por causa disso alguns não conhecem sequer os seus pais ou têm uma imagem diferente de pai, pois Jesus veio revelar um Pai que ama, um Pai que está à espera de ti, um Pai que tem uma segunda oportunidade. E Ele veio-se revelar como o caminho para o Pai. Eu estava dividido entre duas mensagens ao ler o Evangelho de João. Eu sou um apaixonado pelo Evangelho de João. Capítulo 14, capítulo 10. Trouxe as duas prontas. A 10 e a 14. A 14 claramente falando sobre um Jesus que realmente tem um lugar preparado para nós e que se afirma como o caminho, a verdade e a vida no mundo de tanta confusão, no mundo de tantas mentiras, no mundo onde tantas religiões se apresentam e cada um tem direito, segundo o pensamento pós-moderno, a pensar da forma que assim entende, mas a verdade é que o cristianismo é exclusivista e ele aponta para Jesus como o caminho, o único caminho, como a porta, a única porta, mas não um caminho para Deus, como alguns conhecem Deus e morrem por causa de Deus e matem por causa de Deus e torturam por causa desse Deus, entre aspas, deixa-me pôr aspas nesse Deus, porque não é o nosso Deus. Nós, louvado seja o nome santo do Senhor, nós fomos apresentados por Jesus a um Deus que é Pai. A um Deus que é Pai dos órfãos. A um Deus que é Pai daqueles que foram abandonados pelos pais. A um Deus que é Pai. A um Deus que nos ama. A um Deus que tem cuidado de nós. Mas vamos lá ao capítulo 10, porque essa é a mensagem na opção final, na última hora, antes de a trazer até vós. Jesus como bom pastor. Vamos deixar aqui uma marca e vamos até o Salmo 23. O Salmo 23 provavelmente é dos salmos preferidos da maior parte dos irmãos que aqui estão. Eu, quando era jovem, só para ser diferente, gostava mais do 24. Do Senhor é a terra, a sua plenitude. Mas o Salmo 23 tem sido um salmo que nos últimos anos eu tenho mergulhado e tenho apreciado a riqueza do Salmo 23. Mas nós agora vamos olhar para o Salmo 23. Davi olhava para Yahvé como o seu pastor, mas nós agora temos o Yahvé revelado na pessoa bendita de Jesus e podemos olhar para este Senhor. É verdade, podemos olhar o Pai e o Filho porque eles são um. João 14 diz mesmo, Filipe, mostra-nos o Pai.
Não tens conhecido o Pai? Então olhas para mim e não conheces o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. Então é muito claro esta noção. Mas para nós que conhecemos Jesus, nós podemos dizer assim: Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Jesus, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu tens preparado para mim uma mesa, perante mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu tenho a certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Nesta tarde eu gostaria de vos apresentar Jesus das 3 formas que é apresentado no Salmo 23. Primeiro já lemos João 10. Senhor Jesus como nosso pastor. Jesus, o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. O apóstolo São Pedro diz que ele é o sumo dos pastores. Todos nós temos pastores, graças a Deus pelos nossos pastores. Eu tenho pastores da minha alma, pessoas a quem presto contas. Ainda na quinta-feira tivemos uma reunião, estava com o pastor Diniz, com o pastor Juvenal. São pessoas que estão em cima de mim, têm autoridade sobre a minha vida. E pela graça de Deus, nós tivemos uma reunião maravilhosa do Departamento de Missão e um dos irmãos, um missionário, decidiu emprestar todo o dinheiro que nós precisamos para as obras. Emprestar, portanto vamos pagar, mas é emprestar. Ele vai emprestar para nós pagarmos e podemos inaugurar sem dívidas, a não ser este irmão que quer emprestar o dinheiro e que nos vai também ajudar no levantamento de recursos. Deus é bom, irmãos. Deus é Pai. Estamos na altura de nós nos movermos por fé e não por vista. Estamos na altura de nós darmos passos não segundo os orçamentos. Onde eu estava a ouvir um dos oradores do Summit e ele dizia: eu gosto muito de confiar em Deus como um Deus de fé, de confiança. Eu sei que há muitos que confiam nas folhas de cálculo. As folhas de cálculo são importantes. Eu sei usar as folhas de cálculo. Eu lembro-me quando as folhas de cálculo apareceram. Na altura tirei um curso aqui mesmo em Évora. Ainda era jovem. Lotus 1, 2, 3. Eram as primeiras folhas de cálculo. Houve uma antes, mas Lotus 1, 2, 3. E nós aprendíamos ali mexendo nas folhas de cálculo. E tudo se põe, tudo se resume. Soma aqui, divide ali. As fórmulas estão feitas, tudo. A lógica a funcionar. Era uma revolução. Não era preciso agora fazer contas à mão, basta pôr a forma acontecia. Mas a igreja não pode ser conduzida por folhas de cálculo. Ela tem que ser conduzida por Jesus, o pastor, e por Jesus, aquele que nos conduz, que é a segunda versão que nós iremos, ou melhor, que é a segunda revelação que nós iremos ver mais à frente. Eu dou graças a Deus cada vez que a igreja se move em fé. O Senhor, que é o Senhor da igreja, o nosso pastor, Ele vai preparar pastos verdejantes. Ele vai nos guiar a águas tranquilas. Ele vai nos dizer: eu sou o teu pastor, nada te vai faltar. Se tu entregares-me a tua vida, se tu me buscares, se tu caminhares após mim, se tu aceitares o meu senhorio para que seja eu a abrir a porta e tu entres após mim, para que seja eu a fechar a porta e tu fiques ao meu lado, se tu escolheres na tua vida caminhar após mim, Jesus disse tantas vezes: vinde após mim, segui-me. E eles seguiram a Jesus. A igreja do século XXI é chamada a seguir o bom pastor, o pastor, e experimentar a provisão maravilhosa desse pastor. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, diz Davi, e nós podemos dizer: Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Aquilo que eu preciso não vai faltar. Eu sei que nos dias em que estamos a viver, nós precisamos de pão, precisamos de roupa, precisamos de energia elétrica, precisamos de comunicações, precisamos de muito mais coisas que na altura eles não se preocupavam com tantas coisas. Mas eu acredito num Deus provedor,
que quando nós caminhamos após Ele, experimentamos a provisão do Senhor, que é o nosso pastor. Então o salmista, na sua experiência, na sua canção, no seu poema, dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja, ele faz uma afirmação de quem ele é no presente da sua vida e de quem ele será no seu futuro. Ele é o meu pastor hoje e ele será o meu provedor amanhã. Ele é o meu pastor hoje, ele tomará conta de mim amanhã, nada me vai faltar. E quando nós temos esta confiança neste bom pastor, nós temos esta fé colocada naquele que tudo pode, que tudo vê, que tudo conhece, então nós podemos nos deleitar e descansar, como diz o verso 2. Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Sabem, meus amados, nós estamos a viver dias em que a ansiedade, a inquietude, a insegurança é tão grande. Nunca pensámos no coração da velha Europa vermos tanques nas ruas, policiais na rua, forças de intervenção, todos a desconfiarem de todos. O Senhor permite isto para acordar esta velha Europa, porque se afastaram daquele que é o provedor, daquele que é o Senhor, Shalom, Deus de paz, aquele que é o Senhor que nos pode fazer descansar. Mas os maiores momentos de inquietude e de guerra, aquele que tem Deus, aquele que tem Jesus por seu pastor, pode dizer: eu vou descansar, porque a minha vida está segura nas suas mãos. E ele, o apóstolo dizia: nada me pode separar do seu amor, nem a morte, porque a morte é apenas uma serva para me levar para os braços do bom pastor. Deitar-me faz em verdes pastos, ele guia-me mansamente a águas tranquilas. Então o primeiro verso fala sobre o Senhor sendo o nosso pastor que nos garante todo o cuidado, o Senhor sendo o nosso pastor que não precisamos temer, o Senhor sendo o nosso pastor que nos guia a águas puras e tranquilas, porque os animais, as ovelhas não bebem águas de correntes fortes, precisam de quietude, de tranquilidade. E quando nós estamos fracos, quando nós estamos em tentações, Ele nos vai fazer conduzir esses pastos verdejantes à sua palavra maravilhosa. Quando a nossa alma, como nós cantávamos há pouco, sente sede e o mundo não sacia a nossa sede, o dinheiro não sacia a nossa sede, a nossa carreira não sacia a nossa sede, então nós podemos nos saciar em Jesus, na água da sua maravilhosa palavra. Louvado seja o seu santo nome. Quando a nossa alma sequiosa almeja algo que possa saciar, vem a palavra do Senhor. Jesus supra as necessidades da viúva, dos órfãos, dos crentes. Este é o nosso Senhor. Amém. Louvado seja o seu santo nome. Mas a seguir, começa logo no segundo versículo. Diz que Ele guia-me mansamente. Então, primeiro nós falamos como Jesus como nosso pastor. Segundo, eu quero partilhar convosco a revelação de Jesus como nosso guia. Irmãos, nós estamos a viver dias em que há muitos supostos e autotitulados guias espirituais. Hoje eu vi algo que nunca pensei ver. Há coisas que a gente não pensa ver e aparecem-nos à frente. Nós fomos a Portel, à nossa congregação, para estar ali na apresentação do Jetro João, filho dos missionários mexicanos que estão a servir ao Senhor, plantando a igreja ali em Portel, no projeto desta igreja. E estávamos ali com os nossos irmãos. Graças a Deus a casa estava cheia, nós chegámos ligeiramente atrasados e já não havia cadeiras, as pessoas tiveram de se desviar e procurar uma cadeira para nós nos sentarmos, porque se estivessem numa fila, né, não dava para ocuparmos. Estava ali a doutora da farmácia, estava ali a enfermeira que trata do Jetro, estava ali uma série de vizinhos, pessoas a ensinar, e os nossos irmãos estavam tão felizes e nós felizes com eles naquela apresentação daquele bebê. Depois tivemos um convívio na casa deles, eles convidaram todos a irmos até à casa, um bolo maravilhoso. Já está tudo no Facebook da igreja, quem gosta de ir ao Facebook pode ir lá ver as fotografias, já lá está tudo, as fotografias no Facebook da igreja, somos família, partilhamos estes momentos também. E quando nós saímos, os nossos filhos saíram com os filhos dos missionários até à feira, só para ver a feira do Montado de Portel. Nós ficamos a conversar mais um pouco e depois fomos até à feira. Quando eu estava a sair da feira, estava um caminhão com um outdoor. Um outdoor é um reclame, um cartaz grande.
E sabe o que é que dizia aquele caminhão? Dizia assim: a revelação da vidência. E estava lá um homem com o nome José, não sei o quê, não me lembro o nome, não fixei. O nome do flantal, com a cara dele em figura grande. E dizia: Jesus diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Estava o versículo bíblico ao lado daquele homem. E a seguir dizia: bruxaria, guias não sei o quê, etc, etc. Quer dizer, o homem conseguia resolver, usando todo tipo de religiões e de coisas, resolvia o problema. Um grande cartaz. E o povo que anda à deriva... ao ver aquele cartaz, aquela cara, de uma forma que inspirava paz, com um versículo bíblico, vai atrás de falsos guias, que levam para coisas terríveis, abomináveis aos olhos de Deus, bruxaria, feitiçaria, coisas que nós sabemos que quem se envolve dali, só o sangue de Jesus depois para libertar. Mas o povo à procura de guias espirituais, nós vemos falsos guias se levantarem todos os dias. Eu estava a ver ontem, quando estávamos a tomar um pequeno almoço com os nossos colegas lá no Porto, e eu estava a ver uma reportagem daquela jornalista francesa que se fez de passar por uma jovem que queria casar com um dos soldados do exército islâmico. Eu admirei a coragem daquela jornalista, porque ela foi até lá e tudo aquilo que ela passou. Aquelas pessoas que vão atrás de guias espirituais, porque a nossa sociedade está à deriva. Mas Jesus se apresenta como o verdadeiro e único guia espiritual. Um guia que nos leva e que nos conduz mansamente, leva-nos a águas, um guia que refrigera a nossa alma, um guia, verso 3, que nos guia pelas veredas da justiça. Irmãos, essas são as melhores veredas, os melhores caminhos. Alguém teve que abrir esse caminho e o Jesus, ele diz: eu sou o caminho. E quando nós somos conduzidos por este caminho, nas veredas da justiça, por amor do seu nome, independentemente por onde nós vamos passar. Porque o verso 4 diz que ninguém está imune a passar pelo vale. E há momentos da nossa vida em que nós nos sentimos no vale. E são um vale da sombra da morte. Mas o salmista, que tinha como Senhor o seu pastor, o cristão que tem Jesus como seu guia, como o seu pastor, pode dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu não me abandonas, tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Oh, amados irmãos, nós temos este Jesus que quer ser pastor, provedor, mas quer ser guia da nossa alma. Ele tem o melhor para ti. Às vezes nós nos precipitamos nas nossas decisões e não consultamos e abrimos portas sem pedir ao Senhor guia para nos abrir a primeira porta. Mas quando nós vamos seguir Jesus, atrás dele, quando nós conduzimos, aleluia, tal qual o povo no Antigo Testamento, recordam-se quando estava a atravessar aquele deserto, que era para ser durante 40 dias e que demoraram 40 anos para aprenderem ali a se libertarem dos ídolos, para se libertarem dos velhos guias, para agora poderem encontrar naquela nuvem durante o dia, naquela coluna de fogo durante a noite, aquele que os conduziria a lugares maravilhosos e extraordinários, a lugares onde realmente seria um lugar de provisão, quando no meio do deserto cai o maná, vêm as codornizes, quando a água jorra do meio da roça ressequida. Este é o nosso guia. Deus quer nos guiar, e tal qual guiou no Antigo Testamento o seu povo, Ele quer guiar agora no século XXI a sua igreja. Mesmo que tenhamos que passar por este vale, e nós, os nossos irmãos da Europa, sempre têm essa insegurança. Nossos irmãos que temos ali em Paris, estávamos a conversar, sempre têm insegurança nas ruas, nas caras das pessoas. Mas quando nós temos Jesus, ainda que haja o vale da sombra da morte, ainda que realmente haja medo ao nosso lado, nós temos a vara e o cajado. E a vara e o cajado é a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, é o cajado que conduz o crente. E nós vamos procurar aqui como vamos colocar os pés num terreno minado, mas nós colocamos os pés atrás das pisadas do nosso bom pastor, do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador. Ainda que tenhamos de passar por esse vale sombrio, igreja, não devemos temer, mas vamos confiar na sábia direção do nosso guia, porque o Senhor é o nosso pastor, mas Ele quer ser o nosso guia. Nada devemos temer. Tendo Jesus como nosso guia,
nada devemos temer. O salmista, no Salmo 46, ele falava sobre também a confiança. Ele dizia assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem na sua braveza, há um rio, aleluia, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas da Altíssima, e Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Oh, meus amados, o Senhor dos Exércitos termina assim. Mas eu particularmente gosto muito do verso 10, quando o salmista diz assim: aquietai-vos, é Deus a falar através do salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. Oh irmãos, ainda que nós realmente possamos sentir os montes a tremer, a água a rugir, perturbações, preocupamos sobre os nossos filhos, sobre a sua segurança, sobre a nossa família. Mas se nós tivermos Jesus como nosso guia, nós vamos conseguir atravessar esse terreno minado do dia a dia, sem que a nossa vida exploda, sem que a nossa vida pereça, porque o Senhor é o nosso guia. Voltando ao Salmo 23, temos o Senhor como nosso pastor, temos o Senhor como nosso guia e por fim temos o Senhor como nosso hospedeiro. A parte final como nosso anfitrião. A parte final do Salmo diz assim: preparas uma mesa, versos 5 e 6, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu tenho a certeza, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, eternamente. Irmão, a nossa esperança não está a habitar aqui. Eu sei que há uma seita que diz que nós vamos habitar a terra, eles querem cá ficar. Apenas um grupo reduzido vai subir para cima. Mas nós queremos estar onde Jesus está. E nós temos saudade às quartas-feiras quais são os processos e os lugares onde o Senhor nos vai conduzir. Mas o Senhor é o nosso anfitrião. Para o futuro eterno da nossa alma, do nosso corpo ressurreto, Jesus é o nosso anfitrião. Quem meteu Jesus como pastor e quem faz dele o guia da sua vida, vai encontrá-lo como anfitrião quando os seus dias aqui terminarem e quando os outros iniciarem por toda a eternidade. Veja só, fazer de Jesus o nosso pastor é confiar nele, é nos alimentarmos naquilo que ele nos dá, é comermos os pastos verdejantes da sua palavra, é fazermos a sua vontade, porque a ovelha obedece ao pastor, ouve a sua voz, como líamos no João capítulo 10, as ovelhas conhecem a sua voz, fazem a sua vontade, vão atrás do pastor. Então pastor, isso significa que nós nos sujeitamos à autoridade pastoral de Jesus na nossa vida. Segundo, ele nos conduz as decisões, o dia a dia, aquilo que nós caminhamos, é ele quem nos leva, é ele quem nos abre a porta, é ele quem nos conduz, é ele quem nos dirige. Terceiro, se nós fizermos dele o pastor, se nós fizermos dele o guia durante esta vida, se ele nos for à nossa frente, sabe onde é que ele nos vai levar? Mesmo que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte. O irmão sabe onde é que nós vamos terminar? O irmão sabe qual é a nossa morada? A nossa morada não é aqui. A nossa morada não é um lugar onde há escassez de recursos. A nossa morada não é um lugar onde há insegurança. A nossa morada é a casa do Pai, esta casa do Senhor, onde nós vamos habitar por longos dias, onde há bondade, onde há misericórdia, onde há uma mesa, onde há fartura. Louvado seja o seu santo nome. Então vale a pena passarmos pelo vale da sombra da morte, seguindo as suas pisadas, seguindo o seu caminhar, obedecendo à sua palavra, deixando que a sua vara nos repreenda às vezes quando estamos a sair da vereda da justiça, quando por vezes nós colocamos o pé assim de lado porque somos tentados, parece que existe ali umas ervas mais saborosas, parece que existem outras ovelhas que saltaram a cerca, que estão no lado de lá e às vezes somos tentados a seguir, mas se nós vemos e sentimos a vara, sentimos o cajado a dizer é por aqui,
Meu querido, minha querida, é por aqui. E se nós continuarmos, mesmo que seja sombrio esses dias, mesmo que venha perseguição e angústia, mesmo que seja o vale da sombra da morte, no vale da sombra da morte não é lugar para acampar, o vale da sombra da morte não é lugar para construir o nosso aprisco. O nosso aprisco está na casa do Senhor, aleluia, onde nós vamos habitar por longos dias, toda a eternidade. É aí que eu quero estar e morar. E mesmo que tenha que passar, mesmo que não entenda o porquê do deserto, e os israelitas experimentaram 40 anos, teve que cair uma geração naquele deserto, teve que cair uma geração murmuradora, uma geração desobediente, uma geração que não conhecia Deus como provedor desde pequenino, e que ainda se lembravam das panelas cheias do Egito, ainda se lembravam dos cultos dos egípcios, ao ponto de fazerem bezerros e etc, e pensarem que aquilo seria o seu libertador. Teve que cair essa geração para se levantar uma geração que dependia de Deus para comer na manhã, dependia de Deus para beber a água, dependia de Deus para comer a carne, dependia de Deus para os proteger dos seus inimigos, dependia de Deus para abrir o mar. E essa geração, abaixo de 20 anos, que cresceu a ver esses sinais, foi a geração que foi habitar a terra prometida. Então nós temos que fazer de Deus o nosso pastor, Jesus o nosso pastor, Jesus o nosso guia, mas Jesus o nosso anfitrião. Não há nada quando nós temos pessoas bons anfitriões, não é? É bom quando nós visitamos os amigos e eles nos recebem bem. Há pessoas que têm o dom da hospitalidade. Há pessoas que têm esse dom. A minha mãe, por exemplo, tem esse dom. Há pessoas que eu conheço que têm esse dom da hospitalidade. São pessoas que quando alguém vai à sua casa, traz tudo do melhor. O melhor que estava guardado passa a ser para a visita. Passa a ser para aqueles que estão a visitar. É o melhor. Os maus anfitriões não é? São como aqueles que põem a comida dentro da gaveta e fecham a gaveta à espera que os seus visitantes se vão embora. Mas o bom anfitrião não, põe do melhor. Mesmo que no dia a seguir vá comer apenas o resto do caldo e tenha que fazer uma massa do caldo, mas colocou o melhor. Esse é o bom anfitrião. Este é o nosso Senhor. O salmista dizia: Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A mesa perante mim é à minha frente. Eu, os meus olhos espirituais, já posso imaginar aquela mesa. Aleluia. Eu gosto de comer, não sabem disso? E quando eu vou viajar para Portugal, há coisas que eu só como nessas regiões. Agora, quando fomos para o Norte, imaginem o que é que eu comi, não é? Vinha um bocadinho mais gordo. Assim que cheguei ao Porto, foi uma francesinha. Tinha que ser, no Porto tinha que ser, não é? Tinha que ser aquele prato típico lá do Porto. Magnífico. Foi logo no início para ganhar coragem para a conferência. Depois, quando nós descíamos, comemos sempre na igreja, aí fomos bem recebidos, graças a Deus, na igreja local, comemos sempre lá, mas quando saímos no caminho, paramos na bairrada, teve que ser um leitãozinho, não é? Teve que ser ali também um prato típico. Há zonas que eu só gosto de algumas regiões do país e nem quero comer noutras regiões para não estragar aquela imagem que eu tenho daqueles pratos regionais. Pois bem, meus amados irmãos, isso é incomparável com a mesa que Jesus está a preparar para nós. É incomparável. E se os irmãos são como eu, gostam de comer bem a comida e a cultura mediterrânica, ou brasileira, ou seja, qual for estas nações que tudo tem tão de bem, imagina então como será lá. Diz que quando chegamos, vamos logo para as bodas. Aleluia. Estamos recebidos para as bodas. E nós sabemos que na cultura mediterrânica as bodas significa que as pessoas se empenham, fazem empréstimos, às vezes estão a pagar durante 5 a 10 anos só para dar comida aos seus convidados das bodas. Quantas pessoas fazem isso, não é? Quando é o casamento, agora já há uma nova moda aí, cá está a geração auto-orientada, então agora já dizem, cada um paga o seu e desenrasca-se, não é? Mas no antigo não era assim. Os pais faziam empréstimos, vendiam as suas joias, quando chegava a altura do casamento, tinha que haver, e aquilo é comer, 2, 3 dias, a comer, a fartar. E se aqui é assim, nas bodas, imagina como será lá na casa do Pai. E não há lugar como a casa do Pai. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eles vão ver, mas eles não vão provar. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice nunca vai estar vazio. Fala da alegria, fala do gozo. O meu cálice transborda. E eu tenho a certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Ser hóspedes de Jesus, estarmos com eles guardados. Oh, meus amados, é algo extraordinário. No costume oriental, no contexto bíblico, nós podíamos ver, por exemplo, até o caso de Ló, quando aqueles 3 anjos vêm ter com ele, como ele deu o melhor que tinha e protegeu-os da multidão que estava em fúria.
a hospitalidade era muito forte. E se na hospitalidade, que era tão forte no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que fazia com que Marta andasse atarefada quando recebia Jesus na sua casa e preparasse o melhor, o que é que será ser recebido por Jesus? Se é bom sermos recebidos pelos discípulos de Jesus, o que é que será ser recebido como por Jesus? Louvado seja o Senhor. Ele nos oferece esta segurança, esta alegria, este cálice transbordante fala da alegria. E então nós temos que fazer do Senhor o nosso pastor, o nosso guia, para que Ele possa ser o nosso anfitrião. E Jesus disse em João 14, cá misturei as duas mensagens, estive a ler os 2 capítulos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria, porque vou-vos preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Nós estamos a viver dias em que realmente o inimigo tantas vezes nos tenta para desistir, chama-nos para caminhos que parecem ser largos e são bonitos e são agradáveis, mas o Senhor nos chama a uma vereda estreita, uma vereda de justiça. Estamos a viver dias em que muitos cristãos pecam aí quando tentam alargar a vereda da justiça para viver à maneira do mundo e se esquecem que só quem caminha atrás do pastor na vereda da justiça vai chegar a essa casa do Pai. E neste dia eu gostaria que cada um de nós fizesse um compromisso no nosso coração, de não alargarmos as veredas dos nossos pés, não tentarmos ser assediados pelo apelo da economia, pelo apelo do materialismo a dizer que temos que ter estabilidade. Assim diz o Senhor, tu não foste chamado nem chamada a viver com estabilidade, tu foste chamado e chamada a viver a depender de mim. E aquele que anda por fé e depende deste bom pastor, depende dele tal qual a segunda geração no deserto, para comer, para beber, para se aquecer, para se proteger. Quem aprende a depender do Senhor vai ter a mesa farta, vai ter provisão. Não precisamos de andar qual Marta, atarefados, procurando, tentando resolver os nossos problemas. Quando o Senhor diz, descansa em mim, segue-me, deixa que a minha vara e o meu cajado te possa guiar, mesmo quando atravessas esse vale, porque depois do vale, assim diz o Senhor, há uma mesa preparada perante ti. Alguns irmãos têm estado a passar pelo vale nos últimos tempos. Nossa irmã Maria do Carmo está agora num vale ali nos cuidados intensivos. Muitos de nós temos passado por vale de notícias, temos recebido problemas na família, familiares acometidos com doenças, com tragédias, situações da nossa vida. Mas nós não podemos largar a mão do pastor, nós não podemos largar o cajado do pastor, nós não podemos largar o seu cheiro, nós temos que ir atrás dele, numa distância em que consigamos ouvir a sua voz, porque se nós nos afastamos dele com as distrações do mundo, e o mundo vem preparar diante de ti distrações, escuta, assim diz o Senhor, eu estou a ver claramente numa visão, tantas distrações para te afastarem da proximidade do pastor, e quando essas atrações te afastam da proximidade do pastor, tu começas a confundir a voz do pastor com a voz de outros apelos para te fazer afastar da vereda que está preparada para ti. Lembra-te da chamada, lembra-te da voz, lembra-te da porta que foi aberta. Lembra-te do compromisso, porque o Senhor, bom pastor, está diante de ti. Jesus está diante de ti. Ele chama pelo teu nome, segue-o. Esse vale não vai durar para sempre. O vale, diz a palavra do Senhor, tal qual o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E como cristãos nós temos que fazer fé na santa e sagrada palavra de Deus. É verdade que no mundo teremos aflições, mas temos que manter o ânimo elevado, porque aquele que nos disse, tende bom ânimo, o bom pastor, Ele está connosco, Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, Ele não nos deixará. Ele quer te guiar, Ele quer te conduzir a pastos verdejantes, águas tranquilas. Ele quer preparar e tem preparado diante de ti uma mesa. Vale a pena segui-lo até ao final dos teus dias. Eu gostaria que cada um de nós pudesse olhar para o seu coração nesta tarde e dizer, Senhor, mostra-me se eu tenho confundido a tua voz com outras vozes que este mundo se tem levantado para soar ao meu coração.
Senhor, revela-me se existe alguma voz parecida, talvez algum mercenário, alguém que veio, algum ladrão que veio para roubar, matar e que tentou me engodar com doces, com enganar, fazer-me desviar do caminho, com coisas agradáveis. E eu fui atrás desses doces e acabei por ser presa das suas mãos. Mas o bom pastor busca-te nesta hora e está-te a buscar novamente para colocar-te novamente sobre os seus ombros e dizer: estavas perdida, mas fostes achado. Eu te amo. Segue-me todos os dias. Faz-me como teu pastor. Faz-me como teu guia e me terás como anfitrião por toda a eternidade. Vamos estabelecer um compromisso nesta tarde. Dizer: Senhor, eu te seguirei. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Levantem-se as vozes, levantem-se as sombras que se levantarem. Quero estar próximo de ti, à distância de ouvir a tua voz e ser conduzido pela tua vara, a tua palavra, o teu cajado, que nos traz consolo, que nos traz direção, que nos traz provisão. Gostaria de orar por alguém que está a passar por uma situação de desorientação total e não sabe o que fazer quanto ao seu futuro. E que nesta tarde quer dizer: eu preciso da direção do bom pastor. Então, no lugar onde está, levanta a sua mão. Nós queremos orar por si. Orientação. É isso que vamos orar agora. Orientação. Levanta a sua mão, o Senhor está a ver. Mantenha a sua mão no ar, como um sinal diante de Deus. Eu vou orar agora para que Deus possa orientar. Eu vou orar agora para que possa realmente acontecer aquilo que só o bom pastor sabe fazer, que é abrir uma porta diante de nós para pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu vou orar para que esse vale da sombra da morte tenha sido apenas passado até o dia de hoje, e o Senhor amanhã comece mesmo já a abrir um novo caminho. E o Senhor pode fazer esse milagre. Tens tu fé para acreditar que Deus pode fazer o milagre esta semana? Então assuma agora o compromisso. Nós vamos orar agora. Pai, Senhor, diante de Ti estão as minhas irmãs e irmãos que levantaram mão, Senhor, em sinal de pedido de orientação. De pedido de orientação, de direção, de condução. Senhor, sabemos que o mundo tenta, Senhor, ó Pai, dividir a nossa mente, dividir os nossos pensamentos, trazer confusão. Ele veio para confundir, mas Tu vens para trazer direção, Tu vens para trazer discernimento, Tu vieste através de Jesus para trazer condução para a nossa vida. E eu oro agora, eu te intercedo diante de Ti neste momento, Senhor, pelos irmãos e as irmãs que diante de Ti estão com a mão, Senhor, fazendo sinal. Eu preciso da direção de Deus. Eu oro que Tu possas agora falar aos seus corações. Talvez até durante esta noite num sonho, não sei. Talvez através de um irmão, de uma irmã. Talvez já fizeste agora através da Tua palavra. Mas confirma no seu coração a direção que Tu tens, Senhor. Para, Senhor, as decisões que têm a tomar contra emprego, Senhor. As decisões que têm a tomar contra a família. As decisões que têm a tomar contra situações que têm a decidir amanhã, Senhor. Sabemos que, Senhor, Tu vieste para trazer abundância. O inimigo veio para roubar, mas Tu vieste para trazer vida abundante. E Tu não queres os Teus filhos e filhas no desemprego. Tu não nos queres, Senhor, ó Pai, engodados pela inércia. Tu queres nos trazer, Senhor, discernimento. Por isso nós oramos agora, porque eles estão passando por um momento, Senhor, ó Pai, de desorientação. Traz agora orientação a cada coração e confirma a Tua santa palavra, Senhor, em cada coração. Guia-nos no nome de Jesus, Pai. Conduz-nos no nome de Jesus. Nós queremos ouvir, Senhor, testemunhos destes irmãos e irmãs nos próximos dias, de orientação e de direção e de discernimento Tu trouxestes e de milagre Tu operaste, porque Tu és um Deus de milagres e maravilhas quando nós colocamos a nossa confiança em Ti. Assim nós oramos no nome santo de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia.